Em entrevista à equipe do TV Online MT, a juíza doutora Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, do 52º Cartório Eleitoral da comarca de São José dos Quatro Marcos, esclareceu alguns questionamentos referentes às eleições de 7 de outubro de 2018, como os candidatos e eleitores deverão proceder. Com relação aos atos dos eleitores e dos candidatos, tiveram umas alterações na lei esse ano. Algumas coisas relevantes que eram costumeiras anteriormente e agora não podem mais. Adesivo em carro pode. Ele tem que obedecer ao limite de 0,5 metro e deve ser microperfurado. Além de carro, pode ter adesivo em moto, bicicleta, caminhões e em bens particulares também. Colocar adesivos em casa também não tem problema. Só que deve obedecer essa limitação de tamanho, 0,5 metro, e não pode ter justaposição. Justaposição é quando coloca um adesivo ao lado do outro para ele parecer maior. Deve obedecer essa limitação de tamanho. Bens particulares, o que pode ou não pode? Com relação aos bens particulares, como eu disse, eles estão liberados, mas não pode a propaganda eleitoral em bens públicos. Não pode colocar em poste, em escolas, na via pública. O que não pode é que bens adesivados fiquem estacionados em locais públicos, em órgãos públicos. Adesivos e outros impressos. A propaganda em bens particulares ela é permitida, mas na janela dos imóveis, com a mini-reforma eleitoral teve essa alteração. Atualmente é permitida a propaganda em bens particulares através de adesivos e papéis. E deve obedecer a metragem em 0,5 metro quadrado. Sonorização volante, os carros de som. Os carros de som também foram proibidos. E eles não podem circular mais com jingles como acontecia antigamente. Agora, teve a exceção, eles são permitidos exclusivamente para o caso de carreatas, passeatas, comícios. Nesses casos, pode ter a utilização de carros de som, até mesmo com jingles, mas deve obedecer também o limite de 80 decibéis, como está na lei, da questão do som. Material dos candidatos em locais de votação. A Lei 9.504, ela proibiu também esse tipo de conduta, que é a distribuição de santinhos um dia antes das eleições. Então, ela abrange não só o dia das eleições, mas também a véspera. Eles não podem jogar santinhos no chão e também nas ruas próximas aos colégios onde tem votações. A lei estabelece pena de multa, além de outras implicações da lei das eleições. Tirando essa questão dos santinhos, a distribuição que é vedada, não há vedação, por outro lado, da panfletagem. A panfletagem fora do dia das eleições, que durante esse período em que a propaganda é permitida, ela é autorizada pela lei. Então, se tiver, porventura, uma carreata, uma passeata com panfletagem, ela é permitida até o limite do dia anterior às eleições. No dia da eleição, a manifestação do eleitor ela deve ser individual e silenciosa. Isso quer dizer que ele não pode se juntar com grupos de pessoas que estejam, por exemplo, com camisa, bandanas, bonés de um mesmo candidato. Não pode também ter distribuição de santinhos nem boca de urna. Por outro lado, se um eleitor individualmente e silenciosamente quiser ir votar com a camisa do seu candidato, não tem vedação legal. Está permitido. Doutora, algo mais a ser acrescentado referente às eleições de 2018? Bom, a missão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso é garantir a legitimidade do processo eleitoral, o livre exercício de votar e ser votado, a fim de fortalecer a democracia. A 52ª Zona Eleitoral ela é composta de 4 cidades, São José dos Quatro Marcos, Salto do Céu, Lambari do Oeste e Rio Branco. E o cartório eleitoral aqui dessa zona eleitoral já está se organizando, as urnas eletrônicas já chegaram aqui no cartório eleitoral e os trabalhos estão sendo executados dentro do previsto, da forma como orienta o Tribunal Regional Eleitoral para o exercício da democracia.